Olá, pessoal. Nas últimas aulas, a gente discutiu conceitos de cinemática que focam na descrição do movimento do corpo, ou seja, como é que a gente descreve a posição do corpo em função do tempo. Mas a gente não discutiu ainda o que gera esse movimento, né? O que faz o corpo se mover de determinada maneira, né? Como é que a gente pode prever o movimento do corpo? Tá? Quem respondeu essa pergunta, né? Obviamente, essa é uma pergunta que foi questionada ao longo de toda a evolução da ciência, desde a antiguidade, mas quem respondeu isso de maneira definitiva foi o Newton, né, em 1687, quando ele publicou o Princípio, e lá ele estabeleceu leis fundamentais que a gente tem que aceitar, certo? Essas são as leis básicas da mecânica clássica, e a partir dessas leis a gente consegue determinar o movimento do corpo, certo? Então, essas leis são as famosas leis de Newton, que são basicamente três leis, né? Existem maneiras um pouco diferentes de formular essas leis, eu vou apresentar uma versão delas, tá? Então, as três leis de Newton, né, a primeira constitui na seguinte afirmação, né? Se um corpo estiver em um referencial inercial, ele vai ficar em repouso ou permanecer em movimento uniforme se nenhuma força atuar sobre ele, né? Então, essa primeira lei a gente pode pensar como até uma definição de um referencial inercial, né? O que é esse referencial inercial? É aquele referencial onde, se não tiver nenhuma força atuando no corpo, ele vai estar parado ou se movendo com velocidade constante, certo? Então, a gente pode visualizar essa lei como uma descrição de um referencial inercial, tá? Ou seja, existem esses referenciais, que são referenciais especiais, certo? A gente chama de referenciais inerciais, onde, se nenhuma força estiver atuando no corpo, o corpo vai estar se movendo com velocidade constante ou vai estar parado. Ou seja, a trajetória do corpo vai ser essa daqui, certo? Então, são esses referenciais que a gente vai usar sempre para descrever o movimento. São nesses referenciais que as três leis de Newton são válidas. Se a gente tiver em outros referenciais, que são referenciais acelerados, essas três leis não vão ser mais válidas, tá? Então, as leis servem para esses referenciais inerciais. Então, a primeira lei a gente pode pensar até como uma definição de referenciais inerciais, tá? A segunda lei me diz o seguinte, né, que é a lei mais famosa e mais útil, né? Me diz que a aceleração de um corpo é proporcional à força, né? E essa constante de proporcionalidade é a massa, né? Então, essa é a famosa expressão F igual a ma, certo? Onde F aqui é a força resultante, tá? Então, isso é um vetor também, da mesma maneira que a aceleração, isso também é um vetor, e a força resultante ela é igual à soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo, tá? Então, essa é a força resultante. E M aqui é a massa, ou massa inercial do corpo. Tá? Então, essa é a segunda lei, é a lei mais importante, é a lei que vai me permitir prever o movimento ou, né, saber como o corpo vai se mover, se eu conhecer as forças que atuam sobre ele. Então, a ideia básica é, se eu conheço todas as forças que estão atuando sobre o corpo, eu consigo calcular essa força resultante, vai ser a força total, vai ser a soma de todos esses vetores, e essa força resultante vai me determinar a aceleração do corpo, que também é um vetor, certo? O que relaciona essas duas grandezas é a massa, que é uma propriedade do corpo. Então, uma vez que eu conheço as forças, eu posso determinar a aceleração, e a gente viu que, se eu conhecer a aceleração e a posição e a velocidade iniciais do corpo, eu consigo prever qual vai ser a trajetória dele, tá? A terceira lei, ela é um pouco mais sutil, e ela me diz o seguinte, né? Se dois corpos estiverem exercendo uma força um no outro, né, essas forças vão ser iguais em módulo e opostas em sentido. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: imagina que eu tenho o corpo A, que sente uma força devido à presença do corpo B.
se a gente quiser um caso específico, a gente pode pensar no Sol e na Terra, né? Então, a Terra sente uma atração gravitacional do Sol, certo? Então, a força que a Terra sente é devido à presença do Sol. A terceira lei de Newton me diz que o Sol também vai sentir uma força devido à presença da Terra. E a força que o Sol vai sentir é igualzinha à força que a Terra sente, mas tem o sentido oposto. Então, se a Terra sente uma força em direção ao Sol, então essa aqui seria a força que B faz em A, eu estou chamando assim, FBA é a força que B faz em A, ou seja, que o Sol faz na Terra. O Sol, que seria o meu corpo B aqui, ele vai sentir uma força idêntica, a única coisa que vai mudar é o sentido dessa força. Então, a força que a Terra faz no Sol, seria FAB, vai ser igual à força que o Sol faz na Terra, mas com sentido oposto, ou seja, vai ser menos FBA. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de um par ação-reação. Tá? Então, algumas observações bem importantes aqui para a gente, né, entender essa terceira lei, né, esse par ação-reação. Notem que as forças, né, de um par ação-reação atuam sobre corpos distintos, certo? Então, né, a gente fala, tem aquele ditado, né, toda ação tem uma reação, mas não é no mesmo corpo, certo? Então, se o corpo A sente uma força, F, a reação dessa força vai estar no outro corpo que foi o responsável por gerar a força em A. Então, de novo, voltando, por exemplo, Sol-Terra, se a Terra sente uma força em direção ao Sol, quem que está causando essa força na Terra? É a presença do Sol. Se o Sol não estivesse lá, a Terra não estaria sentindo essa força. Certo? Então, se a Terra sente essa força devido à presença do Sol, o gerador dessa força, ou seja, o Sol, vai sentir também uma força devido à presença da Terra. E essas forças vão ser iguais, exceto pelo sentido que muda. Tá? Então, outro exemplo. Né? Por exemplo, a gente sente a Terra nos puxando. Né? Então, a gente sente uma força gravitacional devido à presença da Terra. Então, a Terra vai sentir uma força gravitacional devido à nossa presença. Né? Então, a gente atrai a Terra e a Terra atrai a gente. Certo? Então, esse par ação-reação é muito importante que a gente saiba que ele sempre atua em corpos distintos e ele atua no corpo, né, que gerou a força no outro corpo. Certo? Então, eu tenho que identificar, para saber achar esses pares ação e reação, eu tenho que saber identificar quem que está gerando a força em um determinado corpo. Quem for o causador dessa força também vai sentir uma força. Esse vai ser o par reação. Tá bom? Então, essa terceira lei de Newton é um pouco mais sutil. Tem alguns detalhes sobre essa força, sobre essa terceira lei, que a gente não vai entrar, não vai discutir aqui, mas essa é a ideia geral. Tá bom? Então, a gente viu que as três leis de Newton, eles introduzem, se a gente, né, levar em consideração o que a gente estava discutindo antes, a gente já tinha falado antes de aceleração. O que as três leis de Newton introduzem de conceitos novos é força e massa. Né? Então, vamos discutir um pouquinho esse conceito de força. Todo mundo tem mais ou menos uma ideia, né, do que são forças, tá? Mas forças, elas basicamente representam interações entre corpos. Né? Então, a gente sabe que um corpo é afetado pela presença do outro. Né? O exemplo mais direto que a gente tem é a força gravitacional, né? Mas a gente tem outras forças também. Né? Então, essa interação devido à presença, nas três leis de Newton, né, ou no formalismo da mecânica clássica, é descrito por uma força. Né? Então, como é que a Terra interage com o Sol? Bom, o Sol gera uma força gravitacional na Terra que faz com que ela, né, percorra um movimento ao redor do Sol. Tá? Tem diversos tipos de força. Né? A gente pode pensar, a força que o Sol faz na Terra é uma força à distância, eles não estão em contato. Mas existem outras forças que a gente chama, são forças de contato. Por exemplo, a força de atrito, a força normal, todas essas são forças de contato. Mas todas essas, né, a gente pode pensar, nossa, então tem um monte de forças. Né? Eu tenho força de atrito, força de contato, viscosidade, empuxo,
fricção, eu posso pensar em um monte de forças, né? Mas, na verdade, todas essas forças são manifestações de 4 forças fundamentais, certo? Então, a gente tem 4 forças fundamentais básicas, tá? Que são elas a força gravitacional, que é essa que a gente experimenta o tempo todo. A gente tem a força elétrica, e aí a gente pode pensar, a gente tem a força elétrica, tem a eletricidade, a força elétrica é responsável por gerar uma corrente elétrica, então a força elétrica aparece em todos, né, esses dispositivos eletrônicos, mas não só isso, a força elétrica também é responsável por todas essas forças de contato, certo? Então, por exemplo, a força de atrito é uma manifestação da força elétrica. A força normal também é uma manifestação da força elétrica. Se a gente fizer um zoom no que está acontecendo na força de atrito, na verdade, a gente vai ver que são forças elétricas que estão atuando entre as superfícies dos corpos. A força normal também é uma repulsão elétrica entre as superfícies dos corpos. Então, isso é só para a gente ver que todas essas forças de contato, na verdade, são forças elétricas. E aí tem outras forças que são mais ou menos comuns, que é a força fraca, e ela é responsável por decaimentos radioativos. Então, diversos núcleos pesados que decaem, vários desses decaimentos são descritos, são gerados por essa força fraca. A gente não vai entrar em muito mais detalhes aqui, mas é nesse contexto que a força fraca atua. E aí tem uma quarta força, que a gente chama de força forte ou força nuclear, que ela é responsável pela estabilidade do núcleo, tá? Então, e por gerar massa para o núcleo, certo? Para os prótons e para os nêutrons, né? Enfim, são detalhes a mais, a gente também não vai discutir muito isso, mas a força forte, a gente pode pensar que a manifestação mais, talvez, direta dela é que ela mantém os núcleons, que são os prótons e os nêutrons, presos dentro do núcleo. A gente poderia pensar, eu tenho 2 prótons lá, né, eu tenho, por exemplo, o átomo de hélio, tem 2 prótons lá no seu núcleo. Só que esses prótons, os 2 têm cargas positivas, por que eles não se repelem? Né? Porque tem uma força lá, que é a força forte, que ganha da força elétrica de repulsão, que mantém esses prótons juntos dentro do núcleo, certo? Então, essa é a manifestação mais direta da força forte, mas ela tem tem outros contextos onde ela aparece também, certo? E aí, algumas outras observações importantes aqui, né, é que a força, ela é uma grandeza intrinsecamente vetorial, tá? Então, a força resultante, que é a soma de todas as forças, é uma soma de vetores, né? Então, é essencial que a gente some vetores para calcular a força resultante. Não vai ser uma soma de números, de escalares, certo? E, além disso, a segunda lei de Newton, como a gente viu, é uma lei vetorial também, né? Então, a segunda lei de Newton me diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração, mas se eu escrever isso em um sistema de coordenadas cartesianos, ou seja, escrever esse vetor como uma componente x, mais uma componente y, mais uma componente z, então vou até assumir aqui que a gente pode estar em 3 dimensões. Se eu fizer o mesmo para a minha aceleração, né, que ela tem uma componente x, mais uma componente y, mais uma componente z, essa equação aqui é uma equação vetorial, ou seja, me diz que esse vetor é igual a esse vezes a massa, e a gente viu que 2 vetores são iguais se as componentes forem iguais. Tá? Então, essa equação, na verdade, vai me dar 3 equações, ela vai me dizer, por exemplo, que a força x é igual a massa vezes a aceleração na direção x,
A componente y da força é a massa vezes a aceleração na direção y, e a componente z é a massa vezes a aceleração na componente z. Então, essa equação vetorial, na verdade, são 3 equações, certo? Então, esses são alguns conceitos gerais sobre força. Vamos analisar um exemplozinho simples, só para ver como é que a gente trabalha esses conceitos, né? Aplica a segunda lei de Newton também, e como é que a gente trabalha com esses vetores, certo? Então, o exemplo é o seguinte, é um exemplo bem simples, né? Imagina que a gente tem um ventilador aqui, que está empurrando uma esfera de isopor, e essa esfera está deslizando sobre uma mesa, certo? Então, a gente tem aqui o vento aqui empurrando essa esfera, e ela desliza sobre uma mesa com velocidade constante, certo? E aí, o problema pede para a gente determinar quais forças atuam sobre a esfera e qual que é o valor da força resultante, certo? Então, para a gente determinar quais forças que atuam sobre a esfera, essa é uma parte sempre difícil da análise do problema, mas como é que a gente faz? A gente foca na esfera, né? Então, o meu corpo, o meu objeto de estudo é a esfera, vamos ver que forças estão atuando sobre ela, né? E para isso é muito comum a gente fazer um diagrama de forças, que a gente chama. Diagrama de forças nada mais é do que olhar para o corpo e desenhar nele as forças que estão atuando nele, tá? E para isso é sempre útil a gente definir primeiro um sistema de coordenadas, porque se a gente quiser escrever essas forças vetorialmente, se a gente quiser de fato escrever quem são esses vetores, eu vou precisar saber qual é o meu sistema de coordenadas para saber decompor esses vetores nesse sistema de coordenadas, certo? Então, vamos assumir um sistema de coordenadas. Nesse caso aqui, a origem do sistema não é importante, o que importa são as direções dos eixos, né? Então, vamos assumir essas direções aqui. A gente tem aqui a minha bolinha, tá? E aí a gente vai querer determinar quais são as forças que estão atuando nela, né? Então, tem algumas forças simples, né? A primeira força, a gente sabe que o vento que está soprando nessa bolinha está empurrando ela para a direita. Então, realiza uma força para a direita, certo? Que eu vou chamar aqui de força do ventilador ou força do vento. É uma força que está empurrando a bolinha para a direita, certo? Além disso, eu sei que a bolinha tem uma força peso também, que está puxando ela para baixo, certo? Então, eu tenho aqui a minha força peso, que puxa a bolinha para baixo, certo? Se eu tivesse só essas duas forças atuando na minha bola, né, a soma dessas duas forças, né, se a gente somar esses dois vetores aqui, me daria um vetor aqui para a diagonal. Ou seja, a minha bola deveria estar descendo e andando para a diagonal. Mas não é isso que está acontecendo, né? Porque a gente tem outras forças atuando nessa bola, certo? Então, uma dessas forças é que impede que ela faça um movimento vertical, né? Por quê? Porque eu tenho o chão aqui embaixo que impede que essa bola desça, certo? E aí, essa força de contato, né, que o chão faz na bola é o que a gente chama de força normal, certo? Então, a gente vai ter uma força normal aqui para cima, né? E a gente poderia pensar, ok, né, a força normal vai cancelar a força peso, porque aí a minha bola nem sobe nem desce, ela só vai andar para a direita. Mas o problema está me dizendo que ela desloca com uma velocidade constante. Então, essa velocidade é constante. Se a velocidade não está mudando, significa que a aceleração é zero. E se eu tivesse só essas forças atuando na minha bola, eu teria uma força resultante, né? Quando eu somar esses vetores, a força normal vai cancelar peso e vai sobrar uma força para a direita, que me daria uma aceleração para a direita, certo? Então, a aceleração não seria nula. Então, a única maneira de eu ter uma aceleração nula aqui é se eu tiver uma outra força que está contrabalanceando essa força do vento, que nesse caso aqui pode ser uma força de atrito, né? Seria o mais lógico imaginar que eu tenho uma força de atrito atuando aqui para o lado esquerdo, tá? E eu sei que a soma dessas 4 forças vai dar zero, porque a força resultante total é zero, certo? Então, só para a gente relembrar, né, essa força peso, né, se a gente pensar em termos daquelas forças fundamentais, nada mais é do que a força gravitacional, que a Terra está fazendo na bolinha. Essa força normal é uma força de contato entre as superfícies, que, se a gente der um zoom, né, nessas superfícies, a origem dessa força é a força elétrica,
né? Eu tenho uma repulsão entre os átomos da superfície, que impede que a minha bolinha penetre no material ou no chão. Essa força do vento é o quê? São as partículas do vento empurrando a minha bolinha. Mas como é que elas empurram? Né? Por que elas não atravessam a minha bolinha? Elas empurram também devido a uma força de contato, que é uma força elétrica. Certo? Então, também eu tenho aqui outra manifestação da força elétrica. E, por fim, a força de atrito também é uma força entre as superfícies, também tem origem elétrica. A gente vai discutir essas forças um pouco mais para frente. Né? Então, se a gente quisesse classificar essas forças aqui, essa aqui teria origem gravitacional e todas as outras teriam origem eletromagnética. Tá? Se eu quiser escrever esses vetores, usando esse sistema de coordenadas, eu teria o seguinte: o meu vetor normal, ele tem um certo valor aqui, que eu não sei exatamente, mas eu sei que ele aponta na direção do eixo Y, então ele é NJ. A minha força-peso, a gente vai ver, ela é dada por massa vezes G, né, aceleração gravitacional. Só que ela está apontando contra o meu eixo Y, então ela vai ser menos mgj. Né? Esse menos é para indicar que ela está contra a direção do J chapéu. A força do vento, que eu vou chamar de simplesmente um FV aqui em módulo, ela está na direção do eixo X, então ela está aí. E a força de atrito, ela está na direção menos I. Então, vou escrever ela como módulo na direção menos I. Né? E o que mais? Eu sei mais ainda desse problema, porque eu sei que a soma de todas as forças é zero. Então, como A igual a zero, isso implica que a força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração, tem que ser zero. Né? Isso aqui eu posso até representar como um vetor zero. E o que é a força resultante aqui? É a soma dessas quatro forças. Né? Então, eu tenho que somar essas quatro forças. E a gente já sabe somar vetores. Né? Eu somo componente a componente. Então, por exemplo, quando eu for somar esses quatro vetores aqui, esses dois é que tem componentes na direção I. Né? Então, eu vou ter que a minha força resultante vai ser FV menos o módulo da força de atrito na direção I. E na direção J eu tenho normal menos mg na direção J. E tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Tá? Então, para esse vetor ser igual a zero, significa que cada componente dele tem que ser igual a zero. Ou seja, isso daqui tem que ser igual a zero e isso aqui tem que ser igual a zero. Então, dessa equação vetorial eu tiro que o módulo da força de atrito tem que ser igual ao módulo dessa força do vento, e o módulo da normal tem que ser igual a mg. Né? Notem que eu estou falando aqui do módulo desses vetores, o tamanho do vetor, não a direção. Né? A direção está dada por esses sinais aqui. Então, eu consigo, por exemplo, nesse probleminha simples, estabelecer essas relações entre as forças. Que fisicamente é simples, né? O que eu estou falando é essa força está anulando essa e essa está anulando essa. Né? É isso que a gente está vendo aqui, mas a gente está vendo isso de uma maneira matemática. Nesse caso é muito simples, mas em problemas mais complexos, essa análise não vai ser tão simples assim. Tá? Então, isso é só para a gente, né, entender um pouco como desenhar essas forças, analisar essas forças e usar a segunda lei de Newton. Tá? E reforçar esse caráter vetorial das forças. Né? A gente costuma às vezes, pular direto para essas expressões, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo aqui. Né? Na verdade, as forças são vetores, então tem que incluir a direção, né? E essas grandezas aqui são simplesmente os módulos das forças, né? O tamanho desses vetores, tá bom? Um outro conceito importante para as leis de Newton é o conceito de massa, né? Que para a gente é algo relativamente simples e familiar, né? Então, é uma propriedade intrínseca de um corpo. Então, o corpo tem a massa total dele lá. O que aparece na lei de Newton é a massa total do corpo. Tá? E a gente sabe que essa massa ela é responsável por determinar a aceleração do corpo. Então, a aceleração vai ser força resultante dividido pela massa. Tá? Então, se eu tiver uma força fixa, quanto maior a massa, menor vai ser essa aceleração. Tá?
E aí é importante a gente distinguir, porque às vezes no nosso linguajar usual a gente mistura essas coisas, que é o conceito de massa e peso, né? São coisas bem diferentes, certo? Então, a ideia é que a massa é uma propriedade do corpo, certo? E peso é uma força, tá? Então, se eu quiser representar isso aqui, se eu tiver um corpo, ele vai ter uma massa que é uma propriedade dele. Pode ser, né, da mesma forma que, sei lá, ele tem um certo tamanho, essa é uma propriedade do corpo, ele tem esse tamanho. Né, ou essa esfera tem esse raio. É uma propriedade do corpo. Tá? E é um escalar, é um número. O que é peso? É uma força, certo? Então, a força-peso é a força gravitacional exercida, por exemplo, pela Terra nesse corpo, certo? Então, se eu coloco esse corpo na superfície da Terra, ele vai sentir uma força-peso. Notem que esse peso é um vetor, né? E essa força-peso vai ser menos mg, se eu adotar o meu eixo y para cima, vai ser menos mg j chapéu. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado que peso é uma força e massa é uma propriedade do corpo. Né? Por exemplo, se eu colocar esse corpo na superfície da Lua, ele também vai sentir uma força. Né? Mas lá a força gravitacional é menor. Então, a força-peso vai ser menor. Vai ser uma força-peso diferente. Certo? Então, a força-peso depende da atração gravitacional que o corpo está sentindo. A massa não, a massa é a mesma, independente de onde o corpo esteja. Certo? Então, a massa é uma propriedade intrínseca do corpo, a força-peso é uma manifestação da força gravitacional. Tá bom? Então, essa é a distinção importante. E aí, por último, né, só para a gente finalizar esses tópicos, é importante também a gente relembrar de quais são as unidades dessas grandezas que entram na segunda lei de Newton. Né? Então, a aceleração a gente já viu, né, no sistema internacional é metros por segundo ao quadrado, massa é quilos, né? E aí força, se a gente analisar a segunda lei de Newton, né, força é igual a massa vezes aceleração. Então, a aceleração tem unidades de quilos, desculpa, a massa tem unidades de quilo, a aceleração tem unidades de metros por segundo ao quadrado, então a força tem unidades de quilo vezes metros por segundo ao quadrado, que a gente dá nome de Newton. Né? Então, 1 Newton é 1 quilo vezes 1 metro por segundo ao quadrado. Certo? Então, a força tem essa unidade de newtons, que é a unidade que a gente usa para, enfim, né, para dar as dimensões de força no sistema internacional, mas é equivalente a 1 quilo vezes 1 metro por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai discutir alguns exemplos de forças para a gente, né, ficar um pouco mais familiar e conseguir analisar certos problemas mais comuns. Tá bom? Mas por essa aula era isso. Tchau, tchau.